Pode. João, mais uma vez obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Só lembrando, pessoal, o podcast ele não tem viés político, nem viés ideológico, nem viés religioso. A nossa intenção é trazer candidatos aqui para poder mostrar as pautas deles, os projetos, e também para a gente aprender e a gente desmistificar essa ideia de que o político ele é distante, né? Então, essa é a intenção do podcast. Inclusive, uma ótima intenção de vocês trazer candidatos aqui. Eu falo isso não só porque eu sou candidato, mas já tive também como eleitor, né? E muito importante isso, porque tem gente que simplesmente não sabe quem votar porque não tem acesso, né, aos candidatos, ou muito menos sabe quem são os candidatos. Então, isso aqui é legal que oportuniza o eleitor de estar conhecendo candidatos, no meu caso, um jovem candidato. Muito obrigado aí pela isso, principalmente em Niterói, a gente não só vê no propaganda política ali acho que é na Rede TV, né? Alguma coisa assim. Esse ano, na verdade, a propaganda de televisão passou para a TV Brasil, né? Sempre foi na Rede TV, mas esse ano está na TV Brasil. E a parte dos vereadores, na verdade, entra só como se fossem cortes, né? O que fala hoje em dia. Mas só inserção. O meu foram 8 segundos. Eu tive longos 8 segundos para gravar. Não dá pra ninguém te conhecer assim, né? Então... Não dá. Você, no máximo, ele fala seu nome, seu número e apresenta ali sua pauta. E é tudo muito rápido, né? É aquela famosa história. O que você consegue falar em 8 segundos, né? Meu nome. João, queria pedir para você contar um pouquinho da sua história, né? Rapidinho, só vou colocar aqui agora o QR Code dele para redes sociais dele, que eu esqueci aqui agora, a gente já coloca aí para você. Excelente. Galera, segue lá, acompanha lá o nosso trabalho, ali a gente bota um pouco das nossas ideias, propostas para Niterói, mas também um pouco da nossa rotina de campanha, de trabalho, e ali a gente é um espaço também de comunicação, de conversa, né? Onde a gente recebe sugestões, ideias, propostas também do eleitor, da vivência do niteroense, que eu acho que é muito importante. Não adianta nada ter uma rede social só para eu falar. Tem que também ter troca, né? Ter conversa ali com quem me segue, com o eleitor. Então, pessoal, QR Code do João Proetti aí. Siga, acompanhe as propostas dele, tá bom? João, agora eu quero te pedir para você contar, né? Sua história, sua vida e o que te motivou a se candidatar. Olha, João, eu comecei a me envolver com política pro desespero da minha mãe. De João para João. De João para João. Comecei a caminhar com política e a ter contato com a política muito cedo, né? Eu sou o João Proetti, tenho 27 anos, sou formado em administração, sou candidato pela primeira vez, tenho pautas dentro da oposição, mas eu defendo bandeiras do esporte, da juventude, da educação, principalmente aqui na cidade, justamente por ser jovem, por trabalhar também, por ser empresário e trabalhar com futebol, com esporte. A gente trabalha com agenciamento de atletas, com representação esportiva, intermédios dentro da área e na realização de eventos esportivos também, principalmente voltados para comercial, né? Então, eu tenho um contato sempre com o jovem e consigo linkar muito com a educação, não só por saber e entender que a educação da nossa cidade hoje passa por uma questão delicada, né? Por mais que a gente tenha... Português, claro, desculpa, tá horrível. Tá horrível, exatamente. E a gente envolve, o horrível, a gente envolve não só a questão estrutural das escolas e dos nossos espaços educacionais, mas também a gente tem questões severas em relação a quantitativo do corpo docente, a remuneração do corpo docente, gratificações e todos os benefícios que envolvem os profissionais da educação aqui no nosso município. Embora a gente tenha muito dinheiro de royalties, a gente ainda tem 3 mil crianças na fila de espera na educação. Isso é absurdo. Caraca. Isso é um absurdo. Uma criança hoje, se não está na escola, se ela não está na creche, se ela não está estudando, ela não tem frequência escolar, os pais eles têm certas limitações em relação, por exemplo, a benefícios. Né? Mas hoje não é uma opção do pai que o filho não vá para a escola. Na verdade, acaba sendo uma opção do município de não ter o espaço para o pai botar o filho, né? Então, ele é prejudicado 2 vezes. O pai é prejudicado porque o filho não está na escola, está numa fila de espera, e o pai é prejudicado porque ele tem uma série de restrições, como, por exemplo, benefícios que ele não recebe porque o filho não está estudando. Mas não está estudando por quê? Né? Essa é a grande questão hoje, é o grande questionamento. Mas dentro dessa minha caminhada,
eu comecei através da escola, por isso que eu gosto de trazer a educação como um dos pilares da minha campanha, não só porque eu acho que tem um link direto com a educação e com a juventude, mas eu comecei na escola a ter contato com a política, a conhecer através de palestras, debates, que a minha escola, eu estudei no Abel, uma tradicional escola aqui de Niterói, e a gente começou a ter esse contato muito jovem, e aí eu decidi me meter no Grêmio Estudantil, né? E aí, até com um amigo que hoje é candidato no Rio, que é o Flávio Vale, foi subprefeito da Zona Sul e hoje está vindo, é candidato a vereador na capital. Ele foi o presidente lá o candidato a presidente do Grêmio Estudantil, e a gente construiu uma chapa na ocasião, a chapa verde, e a gente começou a fazer esse movimento político ali dentro. E aí, junto ali, a gente começou a caminhar, a conhecer candidatos jovens também na época aqui da cidade, e foi aí que eu conheci o Bruno Lessa, que foi minha liderança no partido, minha liderança jovem no partido. A gente começou a caminhar junto, a construir política de oposição na cidade há mais de 10 anos, né? E a gente está nessa caminhada, e hoje o Bruno decidiu vir candidato a prefeito e me escolheu para ser um dos candidatos dentro do Podemos. Eu hoje sou vice-presidente do Podemos também, tenho uma relação direta. Inclusive, queria deixar aqui um agradecimento ao Felipe Pereira, o meu eterno deputado federal e meu presidente estadual, um querido, aquele que foi um dos responsáveis. Ele é o culpado, o Felipe Pereira é o culpado por eu estar vindo candidato, junto com o Bruno, mas ele é um dos responsáveis, sem sombra de dúvidas, de eu estar vindo candidato, por estar me dando condição, por estar me dando motivação, incentivo para ser um candidato hoje. E a gente, dentro dessa caminhada, né, de muitas vivências, trabalhei com um vereador aqui na cidade, no gabinete aqui. Então, foi o primeiro contato que eu tive. Foi, acho que com 19 anos, que eu estava dentro de num gabinete. Então, a gente conseguiu entender realmente por dentro aquilo que Niterói passava. A gente tinha um mandato de oposição. E depois eu trabalhei com o Bruno na sequência do mandato dele. Hoje eu sou assessor parlamentar também, além de empresário. Trabalho na Alerj com a deputada Franciane Mota. Seu dia tem 24 horas mesmo? Cara, o meu dia tem 24 horas, mas eu tenho um problema, eu durmo muito pouco, né? Então, eu ainda, para somar isso, há 6 anos eu sou subsíndico do meu condomínio, do meu amado condomínio. Eu desde muito novo, assim, e aí tem muito link com a questão política isso já também. Sim. Né? Desde muito novo, no meu condomínio eu andava, já via coisa, já dava sugestão pro zelador, já falava com funcionário, escutava morador, e já conhecia todo mundo. E aí a gente... Tem que ter um saco do caramba. Eu moro em apartamento, caramba. Cara, mas eu vou te falar, eu sempre tive muito prazer nisso. Não, então, tem que gostar muito. Eu sempre brinquei que eu nunca quis ser o síndico, porque o síndico é o cara que, resolve na frente do computador, resolve pagamento, resolve problema. Eu sempre gostei de ser subsíndico, porque eu sempre gostei de ficar no elo entre o síndico e os moradores, né? E junto com os funcionários também, esse triângulo, né? Síndico, funcionário e morador. Porque, como se fossem umas relações públicas. E acho, fazendo já uma comparação, aproveitando o gancho, acho muito que a função do vereador é essa. Né? O vereador é ele que indica, ele propõe, ele cria, ele sugere, ele fiscaliza. Mas o vereador ele não pode simplesmente pegar, assinar e pum, começa, tá pronto. Né? Tem todo um processo. A gente tem hoje 21 vereadores em Niterói. Né? Esses 21 vereadores, eles têm que ter... Né? Se você aprovar um projeto, você tem que ter a maioria de uma votação, e depois esse projeto ele é encaminhado para os órgãos responsáveis, ou a indicação parlamentar é indicada para o órgão responsável, e sempre tem que ter a chancela ali, ou a assinatura do prefeito, para ele estar dando sequência além da Câmara. Então, isso além de... Você está explicando, porque tem muita gente que não entende. Por exemplo, qual foi a obra que o João fez? Gente, vereador, ele não faz obra. O vereador ele solicita ao Poder Executivo. Isso, perfeito. E aí ele depende do Poder Executivo. Desculpa ter te cortado, é só para explicar para o pessoal, porque assim, quem faz obras é o Poder Executivo. O Poder Executivo, que é prefeito, governador, presidente, é esse o poder que faz as obras. Poder Legislativo Municipal é o vereador, Poder Legislativo Estadual é o deputado estadual, e Poder Legislativo Federal são os deputados federais. O Poder Legislativo ele solicita ao Executivo, e aí depende do Executivo. Tô falando isso também porque às vezes as pessoas não sabem por que eu votei num vereador e ele não fez nada, como já aconteceu, e eu perguntei assim, vamos lá, esse vereador ele é da base ou ele é da oposição? Ele é da oposição. Eu falei, então hoje você entende por que não... Porque a gente tem que explicar que a política
o conto de fadas, principalmente em Niterói. A política de Niterói, a velha política, ela tem que ser mudada. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo candidatos como você. Legal, João. Porque a nova mentalidade, porque a velha política está engessada. Sim. Em o quê? Conflitos de interesse. Eu gosto de trazer que tem vereadores hoje na casa, né, na Câmara Municipal, que eles têm mais tempo, quando no término desse mandato, eles vão ter mais tempo de mandato do que eu tenho de vida hoje. Tem. E aí, assim, Caraca. e a gente traz algumas reflexões com isso, né? Porque eu gosto de sempre brincar falando o seguinte, o buraco que está na frente da sua casa, ele atrapalha só você? Qual o impacto que esse buraco gera? Mas vai ver a rua desse candidato que está há 30 anos. Não, é para além de ver a rua dele. É entender o seguinte, quem está com ele também está com a rua resolvida. A questão se você tem o mesmo problema na cidade nos últimos 20, 30 anos... Por que esse cara não resolveu? Você acha que ele vai resolver agora? Ele agora vai, se ele entrar de novo, ele vai terminar com 32 anos de cadeira. E o que ele conseguiu fazer? Ele realmente, a formação dele é ser vereador. Né? Eu acho que assim, um vereador, para muitos, né, é a introdução, é a iniciação na política, né? É o primeiro degrau, é você estar começando a entender. Conhecer sobre a política. Exatamente. Também. E você começar a viver realmente... num cenário menor, né? Do núcleo ali. Você está vivendo uma cidade hoje como Niterói, que a gente tem 300 e poucos mil eleitores, 500 mil habitantes. A gente tem que entender aqui, mais ou menos, o que o cidadão, o que o niteroense tem como dor, precisa, quer, e também o que a cidade, para além daquilo que a gente vê, precisa hoje. Né? Niterói hoje tem uma boa economia. Sim, mas a gente tem uma arrecadação de IPTU monstruosa. A gente tem hoje os royalties. A cidade jorra dinheiro de royalties. Né? A gente hoje tem tanto dinheiro de royalties que a gente tem mais de 70 secretarias. A gente tem secretaria com tantos por cento, quase 90% do orçamento para pagar folha salarial. Secretarias que não têm orçamento para produzir. Orçamento para poder realizar. Então eu me questiono para que essa secretaria existe. Mas até aí, a gente pode deixar... pode ter alguma coisa a ser discutida. A importância da secretaria, a necessidade dela. A questão você está feliz com o que está acontecendo com o Niterói hoje? Você está feliz com o cenário que o Niterói vive hoje? E eu não vou nem entrar em problemas antigos como alagamento e trânsito. Porque isso daí, desde que eu sou criança, eu escuto minha avó e minha mãe falarem. Eu vou entrar em problemas recentes, como essas motos barulhentas. Como as pessoas em estado de drogadição que estão na rua hoje. Né, carinhosamente chamada ali pelos moradores de cracudos, mas hoje a gente tem que chamar de pessoas em estado de drogadição. Sim. A gente tem hoje... Você defende a internação compulsória? Cara, olha só, eu defendo que a gente tem que ter algum tipo de opção para a pessoa ser internada. Agora, a internação compulsória, eu acho que a gente abre um leque dentro dessa discussão. Porque eu acho que quando a gente sai do âmbito da saúde pública e entra no âmbito de segurança pública, a gente tem que tomar intervenção para controlar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode fazer com que uma internação compulsória, por exemplo, seja um plano fixo para sempre. Seja um projeto aplicado e vai ser irredutível que não seja. Porque eu acho que acontece o que aconteceu no passado. A gente começa a perder um pouco a mão. A gente tem que ter um estudo e entendimento, um monitoramento das pessoas de situação de rua hoje. A gente tem que ter uma compreensão se essa pessoa está na rua por opção, por necessidade, por estado de drogadição. Por que essa pessoa está na rua hoje? Mas a ideia da internação é essa, né? Não, a internação compulsória, na verdade, ela vem para pegar a pessoa que está em estado de drogadição e levar mesmo contra a vontade. E aí, assim, beleza. Isso é meio difícil. Hoje, assim, e hoje em dia, vamos ser sinceros, isso daí é muito mais discurso do que na prática. A gente tem que ser sincero hoje. E aí tá um outro questionamento que eu gosto de trazer em relação à política. A politicagem. O discurso. Sim. A falta de compreensão das pautas e dos assuntos. Permitem e abre brecha para aventureiros, pessoas que vão falar e não vão conseguir entregar, porque simplesmente a gente tem hoje candidatos, assim, não vou dar exemplo de nomes, porque eu acho que é antiético, mas a gente tem pessoas hoje que são candidatos na cidade e que só trazem pautas federais nas suas campanhas. Sim. Isso, para mim, mostra uma falta de domínio da cidade, uma falta de entendimento do que o niteroense precisa. E aí, eu vou trazer, assim, o que falam muito para mim, isso daí é papo de politicão. Não, assim, eu acho que o cara, quando é candidato numa cidade como Niterói, que temos 300 mil eleitores, 300 e poucos mil eleitores, diferente do Rio, que são 6 milhões, né? Ele tem que compreender e conhecer cada ponto dessa cidade.
Ele não precisa saber o nome de todas as ruas, não precisa saber o nome de todos os moradores, obviamente, não tem como. Mas ele precisa ter um conhecimento, pelo menos, regional da cidade. Qual é a necessidade hoje da Zona Norte? Qual é a necessidade hoje da Zona Sul? Qual é a necessidade hoje da região oceânica? Aquilo que atrapalha o morador, o cidadão, na Zona Norte, é o mesmo da Zona Sul? É o mesmo da região oceânica? Então, assim, a gente tem que entender que dentro de uma cidade, o mesmo povo tem necessidade diferente, enquanto as regiões são diferentes. Então, a gente tem que entender isso. Então, e como você consegue entender isso? Na rua. Quando você começa, e aí eu digo, na rua não é só no período eleitoral, porque a gente só no período eleitoral é mais fácil, né? Eu, como venho numa caminhada política de oposição há muito tempo, a gente escuta muita reclamação. Mas eu gosto de sempre conversar com o morador, independente da ideologia, independente do lado, se é a situação, se é a oposição, para poder entender as análises. E sabe o que eu acho super interessante aqui em Niterói? Que o cara ele pode estar na oposição. O cidadão pode estar na situação. Não interessa. O problema que, se ele for da mesma região, né? Vamos focar aqui, por exemplo, na Zona Sul, em Caraí. O cara que é a situação e o cara que é a oposição, ele tem as mesmas reclamações. A moto barulhenta atrapalha a oposição e a situação. Exatamente. O morador de rua em estado de drogadição, ele atrapalha a situação e a oposição. O trânsito. As calçadas completamente irregulares, que a gente na rua tá aí desde o dia 16 na rua, a gente já viu idosos caindo na rua. Porque a passada está reduzida, as calçadas super irregulares, então a gente consegue ver... Acho que é o bairro mais idoso de Niterói. A gente tem Caraí, não, 21, 22% da população niteroense é idosa. E Caraí é o bairro, seguido de São Francisco e Ingá ali também, que são bairros mais da terceira idade, da melhor idade. Né? E que tá aí um questionamento que eu gosto de trazer, que é a falta também de estrutura. Aproveitando mais um gancho, né? Se deixar eu vou falando, eu não vou deixar vocês falarem. Não, pode falar à vontade, você tá aqui vai falar mesmo. Não, cuidado. Eu acho que é hoje a falta de estrutura que a gente tem na cidade para a melhor idade. Eu acho que... E assim, eu gosto também sempre de ressaltar isso. Não é porque eu sou oposição que eu tapo meus olhos e acho que a situação está sempre tenebrosa, está tudo completamente errado. A questão é, ok, eles estão fazendo. Tá fazendo uma ação, um projeto, bacana. Mas quanto que está gastando para fazer esse projeto? Quanto tempo está demorando para ser feito? 8 milhões com escola de samba. Vou te dar um exemplo. Então, assim, 55 mil com gorro de Papai Noel... Em 2021, se eu não me engano. A gente não tem que... Então, vou pegar exatamente esses dois temas que você está falando. A gente não tem que deixar de dar incentivo ao carnaval. Estamos falando da festa cultural mais importante do nosso país, né? Ali do município. Não, tudo bem, mas será que o pagador de imposto, ele quer dar 8 milhões numa escola de samba, né? Mas às vezes sim, eu acho que pode ser que queira. Pode até ter, Beto. Não, eu não, mas como ele falou... Então, mas como ele falou, Niterói não é feito só de um público. É de vários... Não, sim, Beto, mas aí a gente vai trazer o questionamento seguinte. Eu acho que tem que ter incentivo às escolas de samba municipais. Não tem como não ter. Sim. A questão é, qual o controle que a gente tem sobre esse investimento que é feito na escola de samba? Não tem uma certa limitação, ele é usado para quê? Vai ser para fantasia, vai ser para alegoria, vai ser para pagar pessoal, vai ser para pagar staff, estrutura, né? Eu acho que não tem critério. Vai ser para propaganda. E como que tá aqui em Niterói? Porque assim, as escolas de samba acabam desfilando fora da cidade. Né? E as escolas de samba de Niterói, a nossa avenida aqui na Amaral Peixoto, como é que tá? Você já foi quantas vezes? Eu não sei, não sabia Você já que foi quantas vezes? Existe isso? O quê? A gente tem. Tem desfile na desfile municipal. Amaral Peixoto. Porque é igual há muito tempo atrás. É igual o campeonato de futebol. Você tem os regionais que levam para os estaduais, né? E no caso não tem um nacional, mas ainda no futebol ainda tem, no esporte ainda tem os nacionais. E é isso, você passa pelas divisões regionais, as divisões regionais você se qualifica para as divisões estaduais até que você chega na Marquês de Sapucaí, primeiro com a série Ouro e depois no grupo especial. Né? Que a série Ouro é o grupo de acesso que chamam também. Como se fosse a segunda divisão. É isso, né? Como se fosse o especial. Grupo de acesso. E aí, assim, é um questionamento. Por exemplo, festa de Natal. Eu acho que tem que ter. Tem que ter uma ação de Natal. Tem que ter, a cidade tem que estar enfeitada, iluminada. Isso é lúdico para as crianças. Né? Isso alimenta a economia municipal. Você fica motivado. Você tem um comércio que fica mais bonito. A rua que fica iluminada. Te traz aquela sensação, aquela alegria de final de ano que o ano está acabando de maneira positiva. É bonito. A questão é... E até quanto que está se turisticamente. gastando? Turisticamente Então, também a questão poderia... é como que eu gasto mais de 1 milhão numa árvore que depois despenca e você não monta outra no lugar? Entendeu? Como você muda? Qual o cronograma? Qual o planejamento que você tem? Qual o impacto que fazer um investimento de quase 10 milhões no carnaval, quase 10 milhões
Perdão, Na escola de no Natal? Não, no Natal. 55 mil no gorro de Pois Papai Noel. isso só no gorro. Isso só no gorro. Fora a questão da árvore. Então, assim, é o questionamento que a gente gosta de trazer. Não é que não tem que ter. O seu trabalho vai ser esse como vereador? Olha, o meu trabalho como vereador, eu quero visar nesses 3 pilares que eu já trouxe aqui, o esporte, a juventude e a educação. É claro que a gente não pode trabalhar para 3 bandeiras. Isso que eu ia até te perguntar, qual é a sua base, assim, o que você... Como eu trabalho com esporte, eu incentivo projeto social de futebol. A gente tem mais de 200 crianças hoje, que é um trabalho incrível do Bruno, que é o presidente do Niterói Futebol Clube, que deixo aqui, inclusive, um abraço para ele. Bruno Lessa, né? Não. Bruno Lessa é o candidato a prefeito, o Bruno Monteiro, que faz o trabalho como presidente, técnico, dono do Niterói Futebol Clube, que aceitou lá atrás eu ser um parceiro, um incentivador dele hoje. Pode crer, outro dia eu comecei a seguir até. Falei, caramba, tem um time de Niterói. Aí eu comecei a seguir, eu percebi. Foi criado agora o Niteroense, que é um time. Então é outro. Foi criado o Niteroense, que é profissional. Mas eu sou um grande incentivador da base no esporte. Agora entendi. Eu acredito que a base, linkando, né, o esporte, linkando com a juventude, ele transforma. Ele é ele é o caminho do processo de transformação dos jovens. Então a gente. E lá eles aprendem. Lá o jovem na base, ele aprende valores, ele aprende ética, trabalho em equipe. Ele tem um entendimento do que pode ter alguém melhor do que ele tem que chegar à superação, trabalho. Então, isso eu acho muito legal. Para educação em si, né? Tipo, para educação, você tem que... Isso é comprovado você já que a respeitar o esporte... o líder, você forma líderes. Sim, né? O esporte, ele tem esse poder de transformação. E aí, eu gosto de linkar com a educação, porque a gente, por exemplo, lá cobra frequência, tem que estar estudando e tal. Mas... Como eu já falei, da educação nossa que está caótica no município, só de ter 3 mil crianças na fila de espera no município como Niterói, já é algo assustador, sem contar a estrutura, como eu falei, sem contar a falta de qualificação, de capacitação para pessoas com portadoras com deficiência. Então, a gente não tem hoje escolas que tenham estruturas de acessibilidade, a gente não tem profissionais para atender, né? Eu não estou discutindo a qualidade do profissional, pelo amor de Deus. Estou dizendo que hoje a gente não tem na rede, no corpo docente, profissionais para atender uma criança autista, por exemplo. Para acompanhar um professor auxiliar para acompanhar essa criança autista. Né? E aí tá uma coisa que eu defendo muito, linkando esses 3 pilares. Hoje o jovem, quando sai da escola, ele termina o ensino médio, o que ele tem além do diploma do ensino médio? A gente precisa que esse atleta, que esse aluno, se ele não for atleta, se ele não for ligado por viés esportivo, ele tem que ter um curso profissionalizante, um curso técnico. Ele tem que sair de lá tendo pelo menos opção de trabalhar com alguma coisa que ele entenda, que ele goste, que ele aprendeu na escola. Se ele está dentro da escola, recebendo estrutura ali, tendo acesso à informação, tendo onde comer, tendo todo o suporte educacional, por que ele não pode ter um profissional ali também? Ter o contato com o primeiro emprego através dali de uma oportunidade, ali surge um jovem aprendiz, ali surge um estagiário. O garoto, às vezes, alguém falou para ele que ele tinha que fazer direito, ele entendeu ali que ele pode fazer uma administração, ele entendeu que ele poder fazer um curso ali de artesanato, gostou, abre um negócio, vira um empreendedor. Né? Então, a gente tem que apresentar hoje a esses jovens pelo menos o mercado. E eu sinto que os jovens cada vez menos estão tendo acesso a esse tipo de informação. Porque a gente cobra muito, o jovem ele tem que estar mais proativo, o jovem tem que estar mais conectado. Mas eu sinto que, por conta da tecnologia hoje, a internet, né, domina muito o tempo dos jovens, mas eu acho que se dentro da escola, que já é um lugar que ele está lá dentro, obrigado, tem que estudar, não tem jeito. Então, se ele está lá dentro, cara, vamos aproveitar o tempo desse jovem. Principalmente até o esporte vai trazer com que todos nós aqui frequentamos escola, né? E pelo menos eu sempre joguei futebol, gostei de jogar todo tipo de esporte que tinha na época, handball, era basquete, cada semana tinha uma coisa. E a educação física eu via até, tipo, na minha vida, assim, eu gostava porque você saía um pouco daquela negócio de sala de aula, você jogava um negocinho, dava uma corridinha, fazia alguma coisa, dava uma suada até, dava uma cansada, depois você voltava para a sala de aula, você voltava mais leve, mais tranquilo, até brincando, assim, até, tipo, agitado um pouco, mas depois a professora tinha que abaixar a nossa onda lá e depois a gente assistia a aula até melhor. Então, até para isso é melhor, né? Para você ter essa disciplina de... E fora que numa dessa, você descobre um talento. Exatamente isso que eu ia falar agora. A gente hoje tem uma... Assim, como eu tô muito na rua, desde o dia 16,
eu tô fazendo a média de 12, 14 horas por dia na rua. Entre agendas, é claro, tem um dia que eu tenho uma agenda domiciliar, tem um dia que eu tenho algum compromisso importante de campanha, tem que resolver um negócio, abrir conta de campanha, ir no partido resolver não sei o quê, ver questão de gráfica, mas eu acho que a questão, assim, que eu tô na rua para poder escutar e entender aquilo que o niteroense, o morador niteroense, precisa e está querendo. E numa dessa, eu encontrei uma mãe, que também é professora, e ela me falou o seguinte, olha, já que você tem o esporte como uma das bases, eu preciso que você brigue para que nas nossas escolas municipais a gente tenha alguma atividade física para a gente de futebol e queimado. Porque a gente, infelizmente... Ela falou assim, olha, eu não estou reclamando também que tem educação física, eu só estou reclamando que a gente só fazem isso. Porque, por exemplo, meu filho descobriu de maneira tardia que ele tinha um talento, uma vontade, uma capacidade de jogar basquete. Mas ele nunca teve contato com a bola antes de basquete na escola. E acabou que surgiu, né, dele estar jogando com os amigos estarem jogando numa praça. Uma vez ele pegou que com uma bolinha, gostou, ganhou interesse, começou a assistir, acompanhar. Então, acho que é isso. É informação chegar também para ele. Uhum. Olha, criar um calendário para isso. A gente tinha, né? E quando eu era jovem, quer dizer, jovem eu ainda sou, né? Quando eu era mais novo, quando eu estava estudando, a gente tinha os Jogos Escolares de Niterói, né? O GEM. E eles eram sensacionais. O GEM está acabando, está minguando. Uhum. A gente tem que fazer com que as escolas voltem a ter incentivos e botar esses garotos para poder jogar, as crianças jogarem. Quando era pequeno, eu estudava no Aldeia Curumim. Eles incentivavam bastante isso. Tinha a Olimpíada da escola que pegava outras escolas. Que fazia a seleção da escola para poder jogar o GEM. Hoje não tem mais isso. E era tudo. A gente, pra você ter noção, eu fui medalha de ouro de salto em distância. E aí eu vou linkar com uma outra bandeira minha dentro do esporte, que eu defendo muito, que é o esporte universitário. E vou linkar o esporte universitário com o Caio Martins. Isso que eu ia te pedir para você falar agora desse projeto do Caio Martins, que eu particularmente achei muito legal. Não, vou trazer para vocês. Explica pra gente aí, por favor. Porque bem interessante. Niterói é uma cidade universitária. E aí eu quero deixar claro o seguinte, não é uma cidade universitária que depende do esporte universitário para poder receber uma competição lá, para ajudar a alimentar a economia, para fazer a roda girar lá. Diferente das cidades do interior, que dependem muitas vezes, que dão um boom. Às vezes faturam 1 milhão de faturamento num dia de esporte universitário. Né? Que já é uma informação interessante para a gente trazer aqui. Mas Niterói tem a UF, tem inúmeras outras faculdades particulares. E Niterói hoje tem um celeiro de atletas e de atletas universitários, principalmente. Né? E muitos desses atletas universitários têm contato com o esporte quando ingressam na faculdade. E aí você tem de jogo de tabuleiro, a luta, a atletismo, a esportes de quadra, de campo. E você tem inúmeros atletas que saem dali depois ou não dão sequência às faculdades porque viram atletas, ou dão sequência em paralelo, mas que realmente descobrem aptidão para o esporte. A facilidade para o esporte. Mais do que isso, às vezes só vontade, ou então só uma vontade de praticar uma atividade física no esporte. Né? E ajudar ali a faculdade, que vira o time deles ali, a atlética, né? E por conta disso, e por ter sido um atleta universitário e entender a dinâmica, foi um cenário ali que eu vi que é um nicho enorme que a gente tem hoje no nosso estado, mas que Niterói, a nível regional, é muito forte. Eu comecei a militar e a brigar pelo esporte universitário. Né? Esporte universitário seria o quê? Tipo, como é nos Estados Unidos? Que na verdade, seria um sonho. O esporte universitário no Brasil está próximo dos Estados Unidos. Né? Hoje, o nosso esporte universitário, em relação aos Estados Unidos, está bem embrionário, mas ele vem se desenvolvendo e crescendo a cada dia. Economicamente falando, para as cidades, é muito importante. As cidades do interior hoje que recebem o esporte universitário, é muito importante elas receberem. Porque elas alimentam a economia, elas geram emprego. Elas fazem a roda girar ali depois, então a população espera ansiosamente uma etapa do esporte universitário para poder dar um boom na economia. Né? E tem cidades como, por exemplo, Vassouras, que eu gosto de dar de exemplo aqui, que tem até a faculdade de Vassouras, a Universidade de Vassouras, mas que é uma cidade que recebe com frequência 5, 6, 7 vezes no ano etapas de competições universitárias. Pô, que maneiro. E a cidade, ela se prepara para isso, ela gira em torno disso, desse calendário. Então você alimenta a rede hoteleira, você alimenta os mercados, os restaurantes ficam movimentados, o comércio local, você vai, assiste um negócio que você acaba visitando uma loja que você gosta de comprar alguma coisa, seja uma camisa do lugar, seja um chaveiro, seja uma lembrança, ou seja alguma loja que não tem aqui que possa ter lá.
Então, você, não só pela questão econômica, mas uma questão social também. Porque você gera emprego. Você oportuniza jovens a estarem ingressando, a terem trocas com outros jovens de outras realidades. Porque o legal das faculdades é isso, principalmente das faculdades públicas, né? Você tem jovens que têm realidades totalmente diferentes, que dividem a mesma sala. E que vão estar jogando no mesmo time, defendendo a mesma camisa. Exatamente. Top. E aí você tem uma troca social e cultural também. Né? Sim, Então, sim. o esporte universitário, gente, é incrível. Ele tem que ser mais explorado no Brasil. E até pro atleta em si, pensando aqui, ele vai... Tendo essas competições, quanto mais competição tiver, ele fica mais preparado para ter que ir para as competições. E então, ele vai se preparar mais. E para quando ele chegar numa coisa tipo... ele passou na faculdade ou acabou, se formou... E ele quiser virar um atleta, ele já vai estar muito mais preparado do que um atleta que só treina. E o legal do esporte universitário é o seguinte: o atleta universitário, quando ele se forma, todo time universitário tem uma cota de ex-atletas. Porque tem gente que se identifica tanto, e eu vou até usar um exemplo de um amigo meu, que é um dos meus melhores amigos, Marcel Farsetti. Ele é um jogador, assim, não vou falar que é craque, não ia falar craque, mas não vou dar essa moral pra ele. Mas ele é um excelente jogador de futebol universitário. Tinha potencial se tivesse treinado, trabalhado, feito base. Hoje eu vejo que tinha potencial para ser um atleta. Mas ele hoje é um atleta universitário dedicado. Ele treina com frequência junto à atlética dele. Ele hoje coordena até lá o time dele de futebol. Ele já se formou e continua jogando. Por quê? Porque, cara, é um prazer para ele estar ali. Né? Então, ele hoje é economista. Perdão, ele é contador. E ele... continua ali. Então, ele tem... O menino que entra na faculdade com 18 anos vai ter a troca com o Marcel, que já viveu o que ele viveu, que está com 28 hoje. E aí, muitos desses, às vezes, você faz um contato ali, você arruma um emprego, você arruma um estagiário. Exatamente. Você oportuniza um garoto que já é estagiário numa empresa. Aí, talvez, seu escritório de contabilidade. Então, isso eu acho sensacional. Aproveitando o gancho, ano passado... Né, nessas minhas andanças na minha defesa do esporte universitário, eu fui na audiência pública que trazia para o niteroense o futuro do Caio Martins. O niteroense, através da audiência pública, foi escutado para a gente saber sobre o futuro do uso do complexo esportivo Caio Martins. E na oportunidade, nessa audiência pública que foi feita no Caio Martins, deve ter durado mais 4, 5 horas, foi uma das maiores audiências públicas que eu já participei na minha vida. Devia ter umas 400 pessoas lá dentro, todo mundo dando opiniões. O que eu acho interessante falar é o seguinte, que todo mundo ali tinha a mesma intenção. Ver o Caio Martins voltar a ser aquilo que já foi um dia. Ter o Caio Martins do jeito que o niteroense merece. Porque o niteroense hoje, ele tem uma relação de afeto, de carinho, de identificação com o Caio Martins. Principalmente os mais velhos, né? Tipo, eu fui ver o Botafogo e Criciúma uma vez com meu pai, foi acho que 95. Sensacional isso. Pô, isso daí pra mim foi a primeira... Eu já fui ver Flamengo também, que eu sou fluminense, mas fui ver Flamengo porque meu pai trabalhava na empresa, trouxe um cara lá de fora que queria ver Flamengo. Sim. Mas o Flamengo perdeu, então eu não via. Então foi ótimo. Caio Martins, sempre trazendo boas lembranças ao flamenguista. Desculpa, eu não tive como militar aqui, eu sou botafoguense. Você nunca mais vai vir aqui. Não, Flamenguista, o cara não sabe nada Mas olha, eu como botafoguense... Brincadeira, tá, gente? Eu frequentei o Caio Martins enquanto jovem. Então, eu ia para a parte do campo, que era, né, estava na concessão do Botafogo. Mas eu assistia partida de futebol, de vôlei, assistia até alguns eventos que tiveram de luta no Caio Martins, na parte do ginásio. Competições aquáticas no parque aquático dentro do complexo. Então, assim, o meu questionamento hoje, e até vou deixar uma pergunta: você sabia que o Caio Martins não é de Niterói? Quê? Tô sabendo. O Caio Martins. Não, mas ele não fica dentro de Niterói? Fica dentro de Niterói. Quis dizer que não é municipal, né? É isso. Ele fica dentro de Niterói. Mas é do governo do estado. Isso abre brecha para o Caio Martins ser, como já foi várias vezes, administrado por pessoas de fora de Niterói. O cara lá de São Fidélis administrar aqui. É isso, o cara é de Mesquita. Nada contra Mesquita, deixando claro. Mas o cara é de outra região, é de outro município. Ele tá fazendo o quê coordenando aqui o Caio Martins? Administrando o Caio Martins. Que isso, cara? E aí, exatamente, eu até fiz um vídeo que tá na minha rede aí, quem tá acompanhando a gente aqui, que lê o QR Code, depois olha lá. O Caio Martins não é de Niterói, o niteroense não sabe disso.
E aí, assim, eu até teve gente falando assim, mas isso daí... Teve um conhecido que sabia... perguntar rapidinho. Essas ignorâncias são convenientes, né? Então, algumas ignorâncias mas são ele é conveniente para quem, né, pro João? político. Exato. Mas aí eu vou deixar até uma reflexão aqui, né? A população também, às vezes, ela é levada. Sim, né? ela é levada. Às vezes né? ela é enganada, assim. Na verdade, não enganada de fazer enganar de fato. Mas vão construindo as situações para ir vedando, né? Então, o cidadão. E aí o Caio Martins, ele hoje tem um espaço maravilhoso, geográfico ali, isso que eu ia te perguntar. no coração. Atualmente, como está o Caio Martins? Porque o Caio Martins, em termos de esporte, cara, quem pensa no Caio Martins pensa de uma forma boa, né? Por muitos eventos que tentaram lá, como você falou, de natação, de luta, teve de até futebol, show, né, no último ano. E como que tá o Caio Martins agora? Olha, o Caio Martins, ele acabou de passar por uma mudança de gestão, mais uma mudança. Só para variar. É uma média de 2, 3 gestões por mandato aí no Caio Martins, o que é muito preocupante, porque você não consegue dar sequência ao trabalho também. É claro que é aquela história que eu falo de Niterói. Niterói tem o mesmo grupo político há 30 anos. 30 anos. Né? Ao mesmo tempo, se a gente também, a cada eleição, tem um outro grupo político, mas que seja super democrático, a gente perde um pouco da continuidade. Sim. Então, a gente hoje, tanto em Niterói quanto no Caio Martins, tem os dois extremos. Um lugar que não para ninguém, toda hora muda, você não consegue dar sequência. E no outro exemplo, que é o caso de Niterói, você tem o mesmo grupo fazendo o que quer há 30 anos. Mas falando do Caio Martins... Pode deixar, mas o Jorge Roberto era do PDT, o Rodrigo é do PT e agora é PDT, já foi do PV. Mas o grupo político é o mesmo. O Jorge Roberto apoiou a primeira candidatura. Primeiro o Rodrigo perdeu para o Jorge Roberto Silveira e na sequência o Jorge Roberto apoiou indiretamente, o Rodrigo indiretamente, ele era mesmo queimado, partido apoiando o rival do Rodrigo, que foi o Felipe na ocasião, que hoje também está junto com o Rodrigo. E tudo bem, né? Não fiz juízo de valor, só porque realmente, assim, é o mesmo grupo, ponto. Mas voltando e focando no Caio Martins, a gente tem que entender que aquilo ali é um espaço público para receber a população niteroense. Claro que pode receber eventualmente alguém de São Gonçalo, de Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito, mas o foco, por estar dentro de Niterói, quem usa de fato é o niteroense. Só que a gente tem hoje problemas estruturais severos no Caio Martins. A gente tem hoje a falta de conforto mesmo. Quando eu digo conforto, não é luxo, não. É você ter um bom banheiro para os alunos, um banheiro acessível, você ter projetos que permitem... Olha, largado eu sempre acho muito forte, porque parece que eu estou menosprezando os profissionais que estão lá lutando e persistindo no Caio Martins. O Caio Martins é composto por uma equipe profissional muito competente. Professores que já estão lá há anos. Temos concursados que estão lá há anos, que se dedicam e se doam por aquele espaço. Isso eu gosto de deixar claro. Eu, quando falo do Caio Martins, eu não estou falando de quem faz o Caio Martins hoje acontecer. Não, sim. A questão que eu gosto de falar se o Caio Martins hoje tivesse a estrutura que esses profissionais mereciam, a estrutura que o niteroense merecia, como que eu não poderia estar o Caio Martins? E aí eu vou defender aqui aquela que para mim é uma das minhas principais... Rapidinho, só te cortando, só para deixar bem claro pro pessoal. Quando a gente fala, o Caio Martins está largado, as escolas estão largadas, a gente não fala dos profissionais. Porque o profissional que está naquele local, ele precisa de estrutura da liderança que é a prefeitura, no caso do Caio Martins, o governo do estado, que seja, entendeu? Só para a gente deixar bem claro que a gente não está criticando os profissionais que trabalham. Porque eu estudei em escola pública e eu sei que o profissional da rede pública, não são todos, mas grande parte eles fazem das tripas coração. Eu já vi gente tirando do bolso. Só para deixar isso claro. O mesmo acontece hoje lá no Caio Martins, por exemplo. Imagino, deve ser... E aí, assim, eu gosto de deixar sempre uma reflexão, né? Se o Caio Martins tivesse hoje um espaço onde pudesse atender a população dentro do esporte da maneira devida, com uma baita estrutura, com os profissionais sendo bem remunerados, profissionais sendo reconhecidos, os alunos sendo incentivados a estarem voltando. Porque também tem isso. O aluno hoje dá para fazer isso? Dá para fazer. Com o que Niterói tem hoje, financeiramente? Dá, mas para isso a gente tem que buscar a municipalização do Caio Martins. Mas como é que... Só uma perguntinha aqui rapidinho. Como é que seria, você tem os projetos, tipo, você está falando de alunos ali dentro. Hoje a gente tem vários tipos de projetos diferentes no Caio Martins. Por exemplo, a gente tem na parte do campo, que era com o Botafogo, e hoje já foi devolvido, depois que o Botafogo virou SAF, ele devolveu a parte do campo para o governo do estado. Sim. Né? A concessão acabou também, não quis renovar, tinha prioridade para renovar, não renovou. Então a gente tem um grupo de beisebol hoje lá. A gente tem hoje turma de
de capoeira, turmas de natação, de hidroginástica. A gente tem essas turmas hoje. Hoje a questão para mim é, o aluno às vezes entra, gosta do profissional, gosta da aula, mas a estrutura, o ambiente desestimula a sequência. Uhum. A piscina é o maior exemplo disso. A piscina, ela quando tá limpa, tá bonita, tá cheia de aluno, a frequência é ótima. Poxa, quando ela começa a mudar a gestão, começa a ficar largada, começa a ficar com fundo sujo, com limo, esverdeada, além de ter uma questão ali até de saúde envolvida, você desestimula a pessoa a dar continuidade. Então, assim, a gente precisa tornar o Caio Martins hoje numa arena multiuso. Uhum. Pô, legal. Aí me questionam, o que é uma arena multiuso? Eu saí daqui de Niterói, saí de casa e fui, mesmo sendo um projeto, mesmo sem ter cadeira, eu fui numa cidade, Volta Redonda, conhecer o Raulino de Oliveira. Lá acontece o Estádio da Cidadania. O que é isso? O Raulino de Oliveira é um estádio municipal que atende 4.000 pessoas por dia nas áreas de educação, esporte, saúde e no lazer. Caraca. Eles conseguiram fazer um link que eles envolvem de criança ao idoso nesse processo. Então, lá hoje, embaixo das arquibancadas, tem centro de imagem, laboratório para fazer exame, ótica para você fazer óculos. Você consegue ser consultado. O idoso sai dali depois de uma prescrição médica, ele entra na academia do idoso que funciona lá dentro. Caraca. Pô, isso seria perfeito para cara ir aqui, né? O idoso que se lesiona ou tem algum tipo de problema vai para a fisioterapia. A fisioterapia já tem um link com a academia, que já tem um link tudo interno, com o médico que consultou ela. Ali a gente pode, no Arena Multiuso, a gente pode botar a extensão da escola. O aluno sai da escola, faz uma atividade física num extra-quadro no Caio Martins. O aluno pode ter aula de reforço no Caio Martins. Então é muito pode mais ter do que matérias campo complementares. Eu estou falando muito mais do espaço físico para o esporte que tem que ser melhorado. Eu estou falando de novos projetos, de novas ideias para o Caio Martins. Espaço tem, né? Espaço tem. É claro que vai ter que mexer, melhorar alguma coisa, sem sombra lógico, de dúvidas. sim. Vai ter que adaptar, sem sombra de dúvidas. Mas se uma cidade como Volta Redonda, que tem infinitamente menos recurso do que a gente, um cenário populacional semelhante, né? Embora a gente tenha mais população, mas a nível de eleitores, por exemplo, é um cenário semelhante. Por que lá eles conseguem fazer e aqui não? Porque em Volta Redonda eles fazem um link do Estádio da Cidadania com casas de apoio a jovens e adolescentes, a casa de apoio a mulheres, a casa de apoio a idosos. E aqui a gente não consegue fazer isso. Então, são questionamentos, são projetos que eu fico me perguntando, não é possível que só o João pensou nisso. João, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao Caio Martins. Você falou, né? Pra gente conseguir melhorar o Caio Martins, o primeiro passo seria municipalizar. Pra mim seria a municipalização. Eu queria que você explicasse, até porque eu gostaria que o nosso público também entendesse, como que seria esse processo de municipalização? A prefeitura enviaria ao Estado uma solicitação e isso seria votado na Alerj? Na verdade... Seria algo assim? Vai ter que passar pela Alerj. É um processo, tá? A gente não pode aqui tapar o sol com a peneira e falar como se fosse um projeto super fácil. Mas o importante é ter alguém brigando lá, né? Exato. Exatamente. Eu escutei uma pessoa me falou assim... Quando a gente vem candidato, a gente descobre que a gente não agrada todo mundo. Né? E aí eu tive meu primeiro hater, né, durante essa eleição. Foi um negócio assim, até legal. Teve um hater, cara? Tive meu primeiro hater. E a gente tem que saber lidar com isso. E uma das pautas que esse hater trouxe foi: você está trazendo uma pauta impossível, que é a municipalização do Caio Martins. Eu falei, impossível por quê? Impossível por quê? Impossível para quem? Mas por quê? Governo do Estado sem dinheiro, Niterói com dinheiro. É muito difícil. Tá bom, é difícil, mas é impossível? Não, não é. É possível? É possível. Então, assim, é um processo. Primeiro tem que ter, para começar, tem que ter um interesse de Niterói na municipalização. O niteroense tem esse interesse. Resta saber se a prefeitura e a Câmara Municipal vão ter. Eu, uma vez eleito, e assim você vai espero, brigar por isso? Vou brigar. Do dia 1 do meu mandato, começa a caminhada desse processo da municipalização. Cara, você pensando aqui, isso daí atinge a cidade inteira, né? Inteira. Não é só Icaraí. Todo vida de muita gente. Todo niteroense. Que o pessoal acha que é só... tem coisas mais importantes do que botar gente para ficar chutando bola no Caio Martins, mas... o legal da gente estar trazendo, né, um candidato como você, que tem uma pauta que até agora não foi apresentada aqui por outros, que a gente pode ver que não é só chutar uma bola, né? É algo que abrange... Ô, João, sabe algo muito grande, né? Sabe por que tem gente que não entende isso do Caio Martins? Tem gente que não briga pelo Caio Martins? Tem gente que não briga pelo esporte na nossa cidade? Porque eu sempre gosto de falar, Niterói não tem um time de futebol hoje num cenário competitivo estadual. Sim. Começou agora um time.
Sim. Niterói não tem um time de vôlei num cenário. Niterói não tem um time de basquete no cenário esportivo. Mas aqui é um celeiro de grandes craques. Daqui a gente tem skatistas sensacionais, surfistas sensacionais, atletas de futebol sensacionais e de todas as modalidades. Mesmo sem incentivo, imagina se a gente tivesse. Então o Caio Martins ele vem para trazer isso. E eu, como vivi o Caio Martins enquanto jovem, eu posso falar do que o Caio Martins representa para o niteroense. E aí que tá, as pessoas que não têm a vivência e não entendem a importância e o que é o Caio Martins para Niterói, elas não brigam pelo Niterói e pelo Caio Martins. E a pessoa que fala que é impossível, assim, eu não sou político, mas eu acompanho política desde criança. É possível. Vamos falar a realidade. O Rio de Janeiro, ele tá quebrado. Sim. A União só pausou... O Estado do Rio de Janeiro. Sim. A União só pausou, só congelou a dívida para ajudar o Estado a respirar. Só que daqui a pouco essa dívida vai voltar. Então vamos pensar numa lógica política. A gente ia ter até, te complementando, se não fizesse isso, a gente ia ter problemas severos aí, até por questão de remuneração dos concursados, né, dos efetivos. Os funcionários públicos não iam ter dinheiro, não iam ter salário. Sim, sim. Então, assim... Como foi no passado, infelizmente. Hoje, Niterói tem dinheiro. Enquanto houver o royalties, a Niterói vai ter dinheiro. Se a prefeitura chegar até o Estado, olha só, eu quero... Assim, vamos falar de forma popular. Eu quero tirar o peso financeiro do Caio Martins de vocês. Deixa. O governo vai falar na hora. Hoje, o que não sei se falaria muito, porque tem muita política aí também. E hoje, o que pega no... Eles não quererem abrir mão do Caio Martins? O quê? Fala aí pra gente. A troca política. Sim. É espaço, é cargo... É botar ali alguém para poder estar... Existe uma verba, provavelmente. Deve ter até uma verba administrativa lá e tal, e é muito ligada à Secretaria de Esporte. Então, a gente tem que ter também o cuidado de entender que existe um processo, mas se não houver um interesse... Fica difícil da gente começar essa caminhada. Então, assim, é possível? Sim, é possível a gente municipalizar o Caio Martins. É possível a gente transformar o Caio Martins numa arena multiuso? Sim, é possível. E aí vai trazer um questionamento que já uma vez me falaram. Mas você fica falando do royalties, linkando com o esporte, mas o royalties é focado em educação, em saúde, segurança. Sim. Eu acabei de falar que a gente vai pegar um espaço. Saúde, segurança. A gente vai pegar um espaço, como o Caio Martins, que é um espaço voltado para o esporte. Você tira um jovem da favela que está ali por influência do tráfico, ele vai entrar para o Caio Martins, vai praticar esporte, vai ver um outro mundo, vai se envolver com outras pessoas e vai ter uma outra influência. Exato. E ou seja, é segurança, educação e saúde. O cenário... No esporte. Não, até porque se a gente traz arena multiuso... A verba voltada dos royalties para educação, a verba voltada dos royalties para a saúde, ela pode estar dentro do Caio Martins. Não seria só esporte também. Porque a gente vai ter núcleos ali educacionais, vamos ter núcleos ali de saúde, linkando com o esporte. Então, a gente consegue sim usar, nesse sentido, o royalty para transformar o Caio Martins. Porque a gente vai dar o quê? Estrutura através do projeto da Arena Multiuso, que depende da municipalização do Caio Martins. Agora... Uma coisa que, para mim, é fundamental nesse processo. Ou melhor, foi fundamental. Quero escutar o niteroense. E na audiência pública, a gente viu que o niteroense, ele ama o Caio Martins. Ele tem vínculo, ele tem relação com o Caio Martins. E por isso, que aí voltando ao gancho do esporte universitário, por isso que eu trouxe a pauta lá do esporte universitário, falei da economia, o vídeo também está no meu Instagram. E aí por isso que me deram a oportunidade de colocar jovens universitários no Caio Martins. E dali, um jovem que estava treinando no Caio Martins, através do esporte universitário, aos sábados, entrou para um grupo de performance do Estado, porque ele foi visto dentro do complexo esportivo do Caio Martins. Maneiro. Caraca. Então, a gente já tem, em um ano, um case do resultado do esporte universitário, do resultado do Caio Martins e no impacto que isso pode gerar na vida de uma pessoa. E um ano para ter esse resultado é difícil até. Cara, até posso falar que a gente teve um pouco de sorte pelo atleta em questão ter um baita perfil, ser extremamente dedicado, disciplinado. Mas se a gente não tivesse brigado para botar ele lá dentro, se eu não tivesse batido na porta da Secretaria do Estado várias vezes, ter feito várias reuniões, mas poder levar para lá, a gente não teria conseguido. Agora, mérito também do atual secretário, do Rafael, que entendeu a importância do esporte universitário e levou para o Caio Martins. Agora, o meu questionamento é, por que não investir mais no Caio Martins? Mas aí tem que vir do interesse do governo do Estado também, não digo da secretaria só, do Estado em si. Sim. Linka muito com a questão financeira, que você pontuou muito bem, João. Mas a gente tem que brigar hoje por essa municipalização para evitar esse tipo de problema. Sim.
Então, assim, o esporte é minha paixão. Eu vivo hoje muito do esporte. Eu quero muito que Niterói seja uma referência esportiva no futuro. E vou deixar aqui também uma reflexão, um pensamento aqui pra gente. Se aquele atleta, se um jovem começa na base ali no Caio Martins, tendo acompanhamento de educação, de saúde, num cenário perfeito, em 20 anos, ele com quase 30 depois, ele entrou com 7, ele com 27, saindo dali do acompanhamento no Caio Martins, além do município ter todo o histórico dele de saúde, educação, o histórico dele como atleta, a gente pode estar formando excelentes profissionais que vão trabalhar em outras áreas depois. Sim. E que vão se doar para nossa cidade. Porque tem isso. O niteroense tem uma identificação regional com a cidade. O niteroense tem aqui o seu sotaque, as suas gírias. O niteroense tem a sua cultura. A gente tem o italiano, que não é joelho, é italiano. A gente vai para casa de João, de Bebeto. Exatamente. E a gente aqui tem amor, identificação, zelo por Niterói, pela nossa cidade. Sim, sim. A gente traz aqui o regionalismo com a gente. E você falando aí, é engraçado que eu pensei aqui, acho que o Caio Martins, ele é tão, voltando ao Caio Martins, assim, ele é tão identificado com o Niterói, porque desde quando acho que Niterói é nada, Caio Martins já existe. Ele já, eu não sei quando que foi fundado, você tem esse dado? Assim? Foi fundado no século passado. Assim. Então a cidade, eu me lembro que eu sou da região oceânica. Tem mesmo distante já tinha como referência, né? Não, então, não tinha nada em Niterói praticamente. Meus pais se conheceram aqui, foi... Você é fruto de um amor niteroense. Exatamente. Não, e eu gosto que o niteroense é o seguinte, o niteroense tem esse zelo pela cidade, então ele se incomoda da poda da árvore, ele se incomoda com a calçada. Rapidinho, 1940. Aí. Que o Caio Martins foi fundado. Nos anos 40, é um negócio assim, sensacional. Então a gente tem... o niteroense ele tem essa identificação com a cidade tão grande que ele tem o zelo pela poda da árvore, pela calçada bem feita, pela a pintura do rodapé ali da calçada. Então a gente tem essa preocupação da cidade estar bonita, estar bem apresentada. E eu não estou aqui entrando no mérito das nossas belezas naturais, que são sensacionais. Que também já dá para colocar muito esporte nas praias. E mais do que isso, Niterói tem uma capacidade, um potencial turístico hoje que não é explorado. Exatamente. Não só por um turismo ecológico, né, voltado para o meio ambiente, voltado para as nossas praias, para a melhor vista do Rio de Janeiro, um turismo esportivo que a gente pode trazer aqui atletas para fazer corridas, para fazer uma competição de alguma modalidade esportiva. Mas a gente tem aqui o cartão postal do Rio de Janeiro. Sim. É tirado de Niterói. O niteroense é um sortudo por todos os dias chegar na praia de Caraí e pegar o Rio de Janeiro de fora a fora. E como que o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil e Niterói não tem esse impacto? Niterói não pega esse vão. A rebarba, né? A rebarba. É que eu pensei em falar rebarba, mas é que eu não gosto de rebarba porque a palavra parece que é sobra, mas não é sobra. Como que a gente não consegue ser um ponto de apoio para o turismo do Rio de Janeiro? Sim. Imagina a nossa rede hoteleira sendo... turismo também, né? Nossa rede hoteleira podia estar sendo alimentada, podia estar sendo desenvolvida, qualificada, através do turismo que o Rio de Janeiro recebe. Os nossos restaurantes podiam estar sendo preparados para isso. Porque a gente não tem uma rota gastronômica anual em Niterói para alimentar o segmento. Então, Niterói é uma cidade rica, com capacidade e qualidade para produzir muito. Sim, sim. Exatamente. Mas para isso a gente tem que eleger pessoas que tenham 1, interesse, 2, a vontade e 3, o entendimento daquilo que Niterói realmente precisa. Essa, para mim, hoje, assim, é a grande questão. A gente elege pessoas que estão no mesmo caminho há 30 anos e que não fazem mais nada. O cara acomodou. O cara acomodou. Entendeu? Você quando todo dia você faz o mesmo caminho para ir para o trabalho, aquilo que é um problema para você no seu segundo dia de ida para o trabalho, no 20º você já passa a ignorar. Mas o problema está ali, só que vai ser o primeiro dia do trabalho de alguém. E aí, de novo, qual o resultado desse buraco na frente da sua casa? Qual o impacto que ele tem na sua vida e na vida das outras pessoas? Né? Assim, para mim, a maior questão que envolve isso já começa pelo cuidado de quem está gerindo a cidade. É claro que o prefeito, os vereadores, eles não têm que saber todos os buracos que tem na cidade. Lógico. A questão é, se ele vê como que ele consegue passar
deixar desapercebido. Né? E eu gosto de brincar... Dinheiro tem. Dinheiro não falta para a cidade. O que eu gosto de falar aqui é o seguinte: para o tecido, claro, guardar as suas devidas proporções, pelo amor de Deus, mas para o tecido subsíndico muito novo, e sempre ter ficado entre funcionários, moradores e o próprio síndico, eu sempre entendi que a gente tem que dialogar com as 3 pontas ali para a gente poder conseguir realizar. Porque às vezes o funcionário vai ter um olhar sobre um problema que o morador tem que o síndico não tem. Sim. Então, e às vezes sobre o mesmo problema a gente vai ter interesses, intenções e percepções diferentes do mesmo problema. Exatamente. Né? Porque cada um tem uma realidade. Então, eu acho que o vereador ele vem muito nesse papel. Num papel de ser uma relações públicas ali entre o cidadão, quem de fato está trabalhando, produzindo ali, o funcionário da prefeitura, que é o cara que vive a realidade do dia a dia, e o prefeito e o vice-prefeito. E os demais vereadores. Então, a gente tem essa função hoje da escuta, porque através da escuta a gente vai ter o processo e o poder da transformação da nossa cidade. Com certeza. Né? Isso, para mim, é primordial. Assim, a gente ter a escuta para poder entender as demandas, para também você não dar tiro no escuro, né? Também não fazer o errado. Tipo, vamos querer criar um novo MAC em Niterói. Para quê? Né? E aí eu deixo outra reflexão. A gente tem que incentivar a nossa cultura no município. A cultura em Niterói é uma cultura, infelizmente, muito nichada. É o mesmo grupo que está na cultura de Niterói nos últimos 30 anos. Então, o que hoje tem disposição no MAC? Vocês sabem? Não faço ideia. Eu Muito nunca tempo que eu não entrei vou no lá. MAC, eu Quanto? só Muito fui tempo que na eu não vou frente lá. ali. E você é nascido e criado em Niterói. O que teve disposição no MAC que te fez ir até ele? O Niterói se contenta com ter o MAC que parece um disco voador, ser um ponto turístico. Tirar foto de fora Tirar dele foto ali, de fora, mas o que tem dentro do MAC? Não. Eu escutei já muito isso. Tipo, uma vez uma senhora, a gente estava na rua, e ela falou assim comigo: meu filho, então eu vou te perguntar, o que tem no MAC? Eu falei: a senhora tá vendo? A senhora não sabe, nem eu. O que é um absurdo. É um absurdo. A gente tem que ter conhecimento do que acontece dentro do MAC. Se tem uma exposição, você está sendo ignorante. Não. Sabe por quê? Não. Não tem acesso, não tem informação Não em tem- relação a isso. exatamente. Porque não é só o João aqui, não é só o João meu xará, não é só o Bebeto. O niteroense não sabe o que tem. Sim. O niteroense quer ter um calendário cultural na cidade. O niteroense quer ter incentivo a jovens artistas, jovens cantores da cidade, mas o niteroense também quer ver artistas consolidados chegando e entrando na nossa cidade. Sim. Então, por que a gente não tem um calendário fixo de Você exposições tem na que cidade, por esmiuçar. exemplo? Se você souber o que vai ter no MAC, você tem que esmiuçar a internet para você Você descobrir. tem que Ou ir caçar, lá, tem que né? pesquisar, tem que Isso é buscar. algo acessível. Né? Exatamente. Então, assim, Pô, e no mundo da internet hoje ainda ter essa questão de... você não tem um site, você não tem uma página, que patrocine, que incentive na internet. O que tem lá, a rotina, o calendário do MAC, para mim é um absurdo. Pô, tipo assim, a prefeitura pagar pro atual candidato à reeleição da prefeitura digitais influências para divulgar o cara e não divulgar o MAC? Isso aí. Fica a reflexão. João, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei aqui antes, né, a nossa ideia é desmistificar a ideia que a população tem um pouco do político, Claro. que o político é algo distante, que o político... E desmistificar que a política não tem jeito. A política tem jeito. Tem. Só que assim, vamos lá, a gente aqui, nós dois apresentadores, a gente tenta manter uma neutralidade, mas como niteroienses, a gente não... Para mim, a política atual que gera a cidade hoje não tem como ficar mais. Tem que ter uma mudança. Né? Porque a gente vê coisas importantes que podem ser tratadas e não são tratadas. Sim. Entendeu? A gente precisa de pessoas que cuidem da população de Niterói. Precisa de pessoas diferentes, com visões diferentes. Pessoas que não têm amarras. Por exemplo, pessoas que não vão votar projetos que vão destruir a vida do cidadão, como o carro da multa. Que só não votou porque mandaram pausar, porque é época de eleição, né? Tem que O agradar. João tá colocando todas essas Não, indignações porque eu sou aqui. Eu niteroiense, adoro. cara. Mas olha só, o que o meu xará João tem falado, e aí eu sei que a gente está no processo para encerrar, mas assim, Não, pode falar. só para poder trazer isso para a gente servir como essa pauta, pegando esse gancho mais uma vez aí sua, João, é que é o seguinte, cara, a sua revolta, o seu incômodo com o que acontece com o Niterói hoje, na verdade, é quase que unânime na cidade. Sim. Sim.
Porque quando você aprova um projeto que ele não beneficia, pelo contrário, ele prejudica o cidadão, eu me questiono a necessidade desse projeto. Entendeu? Um projeto como a municipalização do Caio Martins é muito mais importante que você botar um carro para ficar multando as pessoas. Exatamente. Entendeu? Qual o impacto que a gente vai estar gerando nisso? Eu defendo o seguinte, que a vida não é sobre dinheiro, a vida é sobre paixão. Né? E sem querer ser clichê, paixão por Niterói eu tenho, vontade de trabalhar eu tenho, o saber pode ser um pouco prepotente, mas a gente sabe o caminho. Claro, ninguém sabe tudo, a gente vai se qualificando, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo ao longo do processo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, eu tô com vontade de trabalhar, eu tô com vontade de produzir, eu tô com vontade de transformar Niterói, eu tô com vontade de trazer os projetos que desde criança eu tenho em pauta, que desde criança eu vejo o mesmo problema, as mesmas questões na cidade e quero estar transformando, eu quero estar produzindo. Então eu acho que o mais importante é isso, a gente está com vontade de trabalhar e a gente tem a faca e o queijo na mão e a goiabada junto esse ano, que é um ano de eleição. Porque se fosse ano passado, eu ia falar, a gente está no processo agora. Não, o niteroense está com a faca, o queijo e a goiabada na mão para poder mudar o cenário, aquilo que revolta ele. O niteroense está em ano de eleição, então o niteroense tem que votar com quem acha que tem potencial, capacidade de mudar e de trabalhar pela cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, João, pelo convite. Eu quero voltar. Eu quero voltar, se der antes da eleição, beleza. Se não, depois da eleição eu quero voltar pra gente falar sobre outras pautas, sobre outras coisas. Adorei vocês. E acho que a gente pode tá construindo coisas novas também, programas novos. Posso trazer amigos também aqui que vocês vão adorar, que vão estar agregando muito nesse processo. O podcast tá de portas abertas pra você. Gostei muito da recepção de vocês, gostei muito do papo. Se deixar aqui, a gente fica 3 horas aqui falando de Niterói, de projeto, de ideias, de futebol, né? Mas a gente, infelizmente, tem tempo. Disso, da nova política, de pessoas com mentalidade para trabalhar para o povo. Obrigado, então, cara. Boa sorte na sua campanha. Obrigado, de verdade. Eu acho que o do João tá aí. Então... Se você não conseguir nada, mas se você conseguir o Caio Martins, cara, você já vai ter o nosso voto para a vida inteira. Olha, para isso eu dependo do seu voto, tá, velho? Pode ter. E do seu também, João. Gostou do projeto? Então vamos junto, vamos caminhar com a gente. Para nenhum candidato que veio aqui, eu falei que eu ia votar. Para você, eu voto. Pô, aqui, ao vivo, ao vivo! Tá fechado. Obrigado, cara. Obrigado, João. Obrigadão, cara. Valeu, Um abraço e, pessoal, obrigado aí por vocês terem acompanhado. Por favor, vai na página do João Proet, conheça os projetos do João. Mesmo você que não seja de Niterói, mas vai lá, acompanha, porque você pode levar isso para onde você mora. Boas ideias têm que ser compartilhadas. Então, assim, pessoal, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Obrigado aí por tudo. Valeu, foi um prazer.